Orar. Pai maravilhoso, obrigado por mais essa quinta-feira, Senhor, de reunião, de aprendizado, Senhor. Abençoa com o teu Espírito para que tudo vá bem, Senhor, para que tudo que possa ser falado seja compreendido e que o corpo seja edificado e tudo glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos começar hoje a reflexão em 2 Crônicas. Alguém tá com o microfone aberto. Agora falta só o microfone da Vânia. Deixa eu ver. Vê aí, Vânia, se você tá ligado. Aí, fechou. Vamos começar então. Então, 2 Crônicas 17, do 9 ao 10. Então, começamos aqui com o rei Jeosafá, né, que foi um rei bom a princípio. Vamos ver aqui a principal virtude dele. Então, no 17:9, diz assim: E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. Então, a princípio aqui, Jeosafá, ele encontrou a lei do Senhor e instruiu que os escribas e que os levitas pudessem sair ao torno da cidade, ensinando e instruindo ao povo. E ali o povo se direcionou a Deus, e parte dos dias de Jeosafá ali foram em paz por conta dessa conduta dele. Depois, no capítulo 18, teve a profecia de Micaías. Então aqui, só para relembrar vocês, Micaías era um profeta que só profetizava o mal sobre Acabe, né? E por que será, né? Porque Acabe era um rei tão bonzinho, ele e Jezabel. E só vinha palavras, claro, de juízo contra Micaías, né? E ali Jeosafá e Acabe estavam se unindo para participar de uma guerra juntos. E aí lembrem que eles tinham o costume de consultar os profetas para ver se a batalha seria bem sucedida. E todos os profetas de Acabe falaram que o empreendimento seria bem sucedido. Mas faltava Micaías, né, que era o único profeta que sempre profetizava contra Acabe, né? E Josafá pediu para consultarem Micaías, que ele era um profeta com maior revestimento, era aquele que mais criam que a palavra do Senhor vinha dele. Aí Micaías, a princípio, profetizou a favor de Acabe, né? E Acabe achou muito estranho, porque só vinha palavras ruins. Aí ele conjurou para Micaías para lhe falar a verdade. Aí Micaías falou a verdade, que a profecia era ruim de novo contra Acabe, né? Teve jeito. E aí lembrem que Acabe, para a profecia não se cumprir, ele se disfarçou, né? Então ele colocou uma roupa para não parecer ser rei, julgando que iriam atacar Josafá, que tinha aparência de rei. Mas não atacaram Josafá, e uma flecha perdida, entre aspas, porque o Senhor sabia que essa flecha ia achar Acabe, encontrou Acabe e feriu ele mortalmente, né? Mostrando que não tem como se desviar do destino do qual o Senhor nos destinou. É verdade. Depois daqui, Josafá é repreendido, né? Então aqui, Josafá, ele incorre em dois erros principais, né? Primeiro, ele se juntou com Acabe em aliança temporária, que era um rei ruim, era claro a todo mundo as obras perversas de idolatria que Acabe fazia, ele mesmo praticava, como induzia o povo de Israel da tribo norte a praticar também, principalmente sob a influência da sua mulher Jezabel. E o fato de Jeosafá propor uma aliança com um homem tão vil irou o Senhor de certa forma, né? Mas Josafá não fez isso uma vez, mas ele fez uma segunda vez contra Acasias também, né? Que acabou sendo filho de Acabe. E aí ele foi repreendido pelo profeta Jeú. Então, se formos aqui em 2 Crônicas, no capítulo 19, o Senhor vai mostrar o descontentamento de Josafá, que embora fosse um rei bom, um rei que não foi idólatra, o fato dele se associar com Acabe, e que depois com o filho dele Acasias,
poderia ter feito Josafá pecar gravemente contra o Senhor. Então foi uma imprudência ele se associar com homens ímpios. E aí Jeú disse assim, em 19:2 de 2 Crônicas, ó. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, olha só, devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Aí, ó. Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Porque até então, os dias de Josafá terminariam em dias de paz. Mas por ter se associado com dois homens ímpios, né? E aqui o Senhor deixou claro, né? Como é que você se associa com aqueles que odeiam ao Senhor, né? Parte das guerras foram trazidas ainda para os dias de Josafá. Então aqui o Senhor nos adverte para não nos associarmos, não com o mundo em si, mas com pessoas que claramente odeiam e abominam e desprezam o Senhor. Devemos ter cautela de se associar com essas pessoas. Depois, no capítulo 20, Josafá, então, por conta daquela conduta, o Senhor permitiu que Amon e Moabe, né, que são os reinos do leste de Israel, entrassem em guerra contra Josafá. Só que aí Josafá finalmente teve uma conduta certa, ele recorreu ao Senhor, né? Ele não buscou aliança com nenhum outro exército, se humilhou e pediu socorro do Senhor, e o Senhor livrou Judá até Jerusalém de Amon e de Moabe. Depois, já no capítulo 21:6, vamos lá para 2 Crônicas 21:6. Vai falar um pouco agora aqui de Jeorão, que já foi um rei mau, né? Então 21:6 diz assim, vamos ler o 5 primeiro. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Olha só o motivo agora falando, ó. Porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, Jeorão, ele caiu no mesmo erro de Acabe pelo mesmo motivo. Então Jezabel, a esposa de Acabe, fazia ele se desviar, né? E de mesma forma, a filha de Jezabel e de Acabe fizeram Jeorão, rei de Judá. Então Jeorão, ele era genro de Acabe. Fez ele pecar na mesma medida que o seu sogro. Então, para você ver, quando as mulheres não são tementes a Deus, o quanto que elas podem fazer os seus maridos pecarem e transgredir contra o Senhor. Pois o Senhor reservou o papel de adjutor e conselheira da mulher em relação ao homem. Então a mulher pode vir a uma grande ajuda e auxílio e prosperidade para o seu marido, como pode vir a ser a ruína, como foi no caso de Acabe e de Jeorão. Depois, no 22, nós vamos ver Acasias caindo em coisa parecida. Olha só que interessante. Então no 22, 2 e 3 de 2 Crônicas diz assim, e era Acasias da idade de 42 anos, ó, então ele era muito mais experiente, ó, mas ainda assim, ó, quando começou a reinar, e reinou apenas 1 ano em Jerusalém. E olha só agora que interessante. E era o nome de sua mãe, Atalia, filha de Onri. Então, para aqueles que não lembram, Onri foi um rei perverso da tribo norte. Ele foi um rei de Israel, que foi muito ímpio também e perverso. Então, Atalia era filha de Onri e, portanto, aprendeu as mesmas obras reprováveis do seu pai e as repassou para o seu filho, fazendo então Acasias, assim como Jeorão e Acabe, pecarem por conta dessas influências más femininas na vida deles. Então nós vemos 3 coincidências aqui, né? Acabe, Acasias e Jeorão sendo induzidos ao erro por mulheres que influenciaram pelos bastidores os seus erros, né? Depois, já no capítulo 23, finalmente a gente vai respirar e ver um rei um pouquinho melhor, né? Que é o rei Joás. E aqui, no 23, nós vamos ler a partir do 17. 2 Crônicas 23, 17. Diz assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Beleza. Depois todo o povo entrou na casa de Baal, e derrubaram e quebraram os seus altares e suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares.
E Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecer o holocausto do Senhor, como está escrito. Não seria essa parte, não. Era outra, acho que eu anotei errado aqui. É sobre o que, irmão? Então aqui, como eu anotei errado, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Então Joás, a princípio, ele foi um rei bom. Ele foi um rei que ele foi colocado no poder por Joiada, que era um sacerdote, né? Então Joiada, essa Atalia, né, que fez Acasias pecar, Acasias ele acabou sendo morto pela sua má gestão e Atalia assumiu o poder, né? Então uma das únicas rainhas ali de Judá que aconteceu, né? E aí ela matou todos os descendentes, né, para não ter um concorrente ao trono para ela. Só que Joás, ele foi salvo pelo sacerdote Joiada. Então, Joiada escondeu Joás no templo, porque no templo só era permitido que levitas entrassem, né? Não era permitido que ninguém mais entrasse. Então, ele usou dessa prerrogativa para deixar Joás guardado pelos levitas, para que, quando chegasse o momento oportuno, Joás pudesse reinar como rei, né? E quando Atalia descobriu, já era tarde demais, porque o povo estava decidido em colocar Joás como o próximo rei. Atalia foi morta e Joás passou a gerir o reino com apenas 7 anos. É claro que com a ajuda dos seus conselheiros, principalmente Joiada, que era um sacerdote justo, um sacerdote bom. Então Joiada acabou sendo a mão direita do rei Joás e deu bons conselhos, e Joás foi um bom rei por muito tempo. E aqui nós vamos ver um contraste, né? Então, nos capítulos anteriores, nós vimos reis que foram maus gestores por conta das mulheres que lhe aconselharam mal, né? E agora nós vamos ver o oposto. Nós vamos ver agora um rei aconselhado por um sacerdote que lhe aconselhou bem. E esse rei governou bem por conta de um conselheiro que aconselhava nos caminhos do Senhor, que era o sacerdote Joiada. Só que qual que foi o problema aqui? Quando Joiada morreu, Joás perdeu o seu suporte, porque o seu suporte estava mais no homem Joiada do que no Senhor Deus. E aí, finalmente, ele se entregou à idolatria, né? Joás se entregou à idolatria. E aqui, ó, ele vai ser repreendido. Deixa eu ver se eu acho o versículo que ele é repreendido aqui. Aqui, ó. Então, a gente vai pegar aqui o capítulo 24 de 2 Crônicas. Vocês vão ver agora como Joás desviou de caminho quando Joiada morreu. Ó. Então, no capítulo 24, 17, diz assim: Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Ou seja, o conselheiro principal era Joiada. Quando Joiada morreu, os abutres da nobreza vieram e abocanharam Joás, né? E passaram a ser os seus conselheiros. E Joás os escutou. E aí no 18 diz assim: E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Olha aí, ó. Então, por causa dessa sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Então, Joás se desviou, o Senhor levantou profetas para tentar despertá-lo, e os profetas foram rejeitados. Aí no versículo 20, e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Olha só então, ó, o filho do homem que Joás mais respeitava, veio profetizar contra ele, olha só. Era o filho do homem que ele mais respeitava. O qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Por que deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. Olha só como é que foi a resposta ao sacerdote. E eles conspiraram contra ele, contra Zacarias, filho de Joiada, e o apedrejaram por mandado do rei. Então Joás mandou apedrejar o filho do homem que o criou e o aconselhou, e que foi seu grande segundo pai, entre aspas, né? Olha que nível que chegou Joás. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, que é a gratidão, né? Ele foi ingrato com tudo que Joiada havia lhe feito, né? Pai de Zacarias lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor verá e o requererá.
Então Zacarias, antes de morrer, lançou essa profecia que vai se cumprir aqui agora. Vamos agora ler os versículos 24 e 25, ainda do capítulo 24. Diz assim: E sucedeu, porque ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, então os sírios foram atacar Judá com menos homens. Então o exército de Judá era mais forte. Teoricamente, Judá teria que vencer os sírios, né? Contudo, o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. Assim executaram juízos contra Joás. E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada. E o feriram na sua cama e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Então olha só o destino de Joás, como tinha tudo para ser próspero, né? Mas por ter confiado muito em Joiada, esse não foi tanto o problema, porque Joiada era um homem bom, mas por não ter alicerces com Deus, ter só alicerce no homem, quando esse homem morreu, e ele não tinha essa intimidade com Deus, isso fez ele escutar a outros, ser corrompido e ter caído na idolatria. Então o coração dele não era totalmente reto para com o Senhor. Na verdade, esse elo dele com o Senhor era sustentado por Joiada. Quando Joiada, que era o alicerce, foi embora, não restou nada. E a fé dele desmoronou. Então isso é um alerta para nós também. Nós temos um pastor e uma pastora, os apóstolos, que gestam pelas nossas vidas, mas nós devemos ter uma certa autonomia espiritual, não no sentido de não nos subordinarmos a eles, mas termos substância em nós mesmos, para que algo acontecendo com eles, nós tenhamos forças de seguir em frente também. Então é muito importante cada membro da igreja adquirir essa substância, essa espiritualidade individual, para que no momento de adversidade, que uma referência espiritual sua se ausentar por alguma razão, você ter substância e intimidade com Deus para poder resistir. Né? Muito importante isso. Depois, nós vamos aqui para o capítulo 25 agora. Nós vamos ver o rei Amazias, a princípio, obedecendo ao Senhor. Ó. Então, 25:7 diz assim: Porém, o homem de Deus veio a ele. Deixa eu ver aqui. Então, vamos ler o 5 primeiro. E Amazias reuniu a Judá e os pôs segundo as casas dos seus pais sob capitães de milhares, capitães de 100 por todo Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Também de Israel tomou soldados 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém o homem de Deus veio a ele dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Então deixa eu fazer uma pausa aqui para vocês entenderem o que estava acontecendo. Então, Amazias, ele ia fazer guerra contra Edom, né? Lembrando que o Edom é o povo de Esaú, né? E aí, o que aconteceu? Para prevalecer na guerra, Amazias contratou o exército de Israel do Reino Norte. Então tinha esse costume de você dar uma certa quantia de dinheiro para um rei e ele dispor parte do seu exército. Só que o exército de Israel, da tribo norte, era abominável para o Senhor, porque eles estavam em idolatria fervorosa contra o Senhor, se tornando malditos. Então o profeta veio alertar Amazias de que ele não permitisse que os soldados do Reino Norte se juntassem à batalha, porque se eles se juntassem, iam contaminar o exército do rei Amazias, ele iria perder contra Edom. Olha só. Só que Amazias já tinha dado dinheiro. Ele já tinha comprado aquele exército para lutar a batalha. Ou seja, o que o Senhor estava pedindo? O dinheiro que você gastou, você vai simplesmente jogar fora esse dinheiro e vai rejeitar esse exército. Então, olha que decisão difícil para Amazias, né? Porque ele, que tinha um grande número de soldados, teria que mandar esses soldados embora, e ele já tinha pago por esses soldados. Então ele já teve um prejuízo financeiro, e ainda com esse prejuízo não poderia usar esses soldados. O Senhor estava pedindo isso para ele. Então, o Senhor estava pedindo algo muito difícil realmente, né? E aí, continuando no 8. Se quiseres ir com esses homens, né, do Reino Norte, faze-o assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair, esse será o destino, se ele decidisse levar esses homens. Cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair.
E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Ó, então ele está falando do dinheiro que ele já havia gasto, né? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então, o dinheiro é o de menos. Obedece o Senhor e você verás a glória, né? E aí vamos ver como é que Amazias fez, no versículo 10. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, que veio lá do norte, né? Separou para que se fossem ao seu lugar, mandou eles embora, então ele obedeceu ao Senhor. Por isso se acendeu a sua ira contra Judá. A ira de quem? Do reino norte. Porque eles se sentiram ofendidos. Como assim você compra o nosso exército, depois os manda embora? Vocês estavam nos humilhando, por acaso, né? O reino norte interpretou dessa forma. E ficaram irados contra o reino sul, né? Só que Amazias obedeceu ao Senhor, né? Aí no versículo 11 diz assim: esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi ao Vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir, que são o povo de Edom, né? Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os levaram ao cume da rocha, dos mais altos da rocha, os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Então, o Senhor, mesmo com menor número, fez o rei Amazias e Judá prevalecerem contra Edom. Então, o Senhor honrou a obediência de Amazias, né? Aí, no versículo 13, nós vamos ver o seguinte, ó. Porém, os homens das tropas que Amazias despediram, então os homens do reino norte, para que não fosse com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. Então o reino norte se vingou de Amazias, né? Por conta dele ter desprezado o exército em obediência ao Senhor. Então aqui nós vemos como o rei Amazias, a princípio foi um rei bom, né? Porque fez uma decisão muito difícil, né? Ele escolheu o Senhor, ainda num contexto de dificuldade, mas nem tudo que é bom dura para sempre, e Amazias vai pisar na bola na sequência, né? Aí nós vamos ver aqui o mesmo Amazias, no versículo 16, do mesmo capítulo, vamos ler do 16 ao 20. Então, no capítulo 25 ainda, ó, diz assim: e sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu. Vamos ter que ler um pouquinho antes. Não, vamos ler a partir do 14. Capítulo 25, versículo 14. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, então logo depois que ele venceu, né, Edom, e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, olha só a ignorância do moço aqui, ó. Tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Olha só o que Amazias fez. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse, olha só o que o profeta vai falar para ele, ó. Por que buscaste deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Olha isso. E sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu. Então Amazias, em vez de se encher de vergonha com o que o profeta lhe trouxe, de constrangimento, se humilhar e pedir perdão ao Senhor, olha só o que ele fez, ó. Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido? Então parou o profeta e disse, bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te. Olha só. Porquanto fizeste isso e não destes ouvidos ao meu conselho. Então aqui, irmãos, eu acho que se eu desse um troféu da burrice da semana, da idiotice da semana, Amazias ganharia com muita folga. Porque pensem comigo, ó. Ele acabou de derrotar Edom, né? Com a ajuda do Senhor, com promessa do Senhor. Ou seja, ele derrotou Edom e os seus falsos deuses, com a ajuda do Senhor, o verdadeiro Deus que te ajudou a vencer. Aí Amazias pega os deuses do povo que ele acabou de derrotar e adorou esses deuses, né? Sendo que o profeta teve que falar para ele, como é que você se atreve a adorar um Deus que não conseguiu salvar o seu povo, né? Do seu Deus que te deu a vitória. Então olha o nível de idiotice que Amazias chegou, as profundezas. Aí veio o profeta revelar o óbvio e o tamanho do absurdo que ele fez, e ele teve ainda a arrogância, a prepotência, né, de rejeitar o conselho do profeta. Mas aí vem a parte mais importante, né, que o profeta disse, ó, bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso, e não deste ouvidos ao meu conselho. Ou seja,
É aquilo que eu falo para vocês. A gente sabe que uma pessoa apostatou da fé, que uma pessoa realmente está perdida, quando o Senhor não lhe confere mais arrependimento. Então, enquanto você se arrepender, há salvação para você, né? Então, Davi se arrependeu no pecado com Batseba e Urias, Davi se arrependeu no censo, ele sempre se arrependia, e o Senhor sempre o perdoava e restituía. Só que quando o Senhor não concede perdão, e a pessoa não consegue mais enxergar e se arrepender, e voltar atrás, significa que o Senhor já está desistindo dessa pessoa e já está entregando ela para juízo. E o profeta chegou nessa consequência, né? Ele falou, bem vejo que Deus já deliberou destruir-te. Por isso que você não escutou o meu conselho. Porque se o Senhor tivesse disposto a te perdoar, ele te concederia arrependimento. Você estaria, que nem Davi teve em relação a Natã, eu sou esse homem, entendeu? Eu pequei contra ti, Senhor. Então, olha só como um homem pode vir, né? Momentos atrás, em glória, em obediência, e depois, minutos seguintes, em ruína. Como nós somos moldados pelo vento, como disse o apóstolo lá no culto, né, em Salmos 1, né? Quando nós não estamos enraizados perto do ribeiro, né? Como que nós estamos suscetíveis a ventos, né? A mudarmos de uma hora para outra, para direções totalmente diferentes. Depois, nós vamos aqui, já estamos finalizando o 2 Crônicas. Nós vamos aqui para o capítulo 26, né? Mais um rei insensato apareceu, que a princípio era um rei bom a princípio, mas depois pisou na bola, que é o rei Uzias, né? Olha só o que Uzias fez aqui, ó. Vamos para o 26, do 16 ao 21. Então Uzias, antes de ler o 16, ele foi bem em todos os empreendimentos militares, em todas as lutas e guerras que Uzias travou. Quando ele estava no caminho do Senhor, o Senhor entregou os inimigos na mão de Uzias. Só que aí, Uzias, ao invés de glorificar a Deus, de ser grato a Deus, ele bateu no peito e falou, fui eu, né? E aí vocês vão entender por que ele pecou então. Olha só no versículo 16 do 26. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Então foi a vaidade, a prepotência, o encher-se de si que fez ele partir a transgredir. Ó. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olha só. Que era papel só do sacerdote, né? Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, há de ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. E aí como é que respondeu Uzias? Ele se arrependeu ou pediu 6 no truco? Ó. Olha só como ele respondeu. Então Uzias se indignou, olha lá, ó, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu a pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Então, ele fez um pecado parecido com o de Saul, né? A diferença é que Saul fez os sacrifícios, e ele acendeu o incenso, mas ele saiu da prerrogativa dele, né? Da função dele. Ele não tinha essa prerrogativa, esse direito de acender o incensário. Era prerrogativa dos sacerdotes. E ele tomou para si, porque ele era o sol e a lua, né? Ele era um próprio semideus já, né? Encarnado. Então a vaidade dele, das conquistas anteriores, ele esqueceu que foi o Senhor e assumiu para si todas as vitórias. E aí, esse foi o começo do fim para ele. E para fechar 2 Crônicas, nós vamos aqui para o capítulo 28, aonde, olha só que interessante isso daqui. Então no 28 nós vamos ler a partir do 9, mas eu vou contextualizar primeiro. Então aqui aconteceu o seguinte, Acaz foi um rei mau, né, de Judá, e ali o Senhor colocou 2 inimigos contra ele, né? Colocou o rei da Síria, e colocou Peca, o rei de Israel. E numa dessas batalhas, Peca,
o Senhor entregou o rei Acás e Judá nas mãos de Peca, né? Como um juízo. Então, o Senhor entregou Judá. Foi parte do Senhor isso, né? Só que olha só que interessante o que vai acontecer, ó. Então, só que Israel exagerou na maneira de maltratar os seus irmãos de Judá. Olha só, no versículo 9, do 28. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. Então, o exército do Reino Norte, que tinha conquistado Judá, né? E lhe disse, então isso daqui é um recado para o exército do Reino Norte. Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou na vossa mão. Então, o que eu falei para vocês, Deus se irou contra Judá, entregou Judá na mão do Reino Norte. Né? E vós os mataste com uma raiva tal que chegou até os céus. Ou seja, eles não ficaram satisfeitos em o Senhor entregar Judá na mão deles e os maltrataram com uma crueldade que subiu até o Senhor. Então, embora o Senhor tenha entregado Judá ao juízo, como eles passaram da medida que o Senhor tinha estabelecido para eles, o Senhor foi censurá-los, foi repreendê-los, por serem cruéis, por terem passado do limite que o Senhor estabeleceu. E aí, ó, com uma raiva tal que chegou até os céus, aí no versículo 10. E agora, vós cuidais em sujeitar a vós, os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Ou seja, eles não estavam satisfeitos só em maltratar, mas tinham a intenção de fazer eles escravos, os seus próprios irmãos. Olha só. Porventura, não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens entre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, Berequias, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram, não fareis entrar aqui estes cativos. Então eles escutaram a repreensão do profeta, pelo menos, ó. Porque além da nossa culpa contra o Senhor, porque eles eram pecadores vorazes contra o Senhor, né, o Reino Norte, né, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos grande culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os cativos e vestiram do despojo todos os que estavam nus, e vestiram-nos e calçaram-nos e deram-lhes de comer e de beber. Olha o medo que eles estavam do Senhor. E os ungiram, e todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e os conduziram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Então você vai ver que o Senhor vai fazer isso praticamente com todo mundo, né? Porque quando o Senhor entregou o Reino Norte para os assírios pisaram na bola e exageraram. Aí o Senhor foi e puniu os assírios, né, com os babilônicos, né, fez os babilônicos destruírem os assírios. Vai acontecer a mesma coisa depois. Os babilônios, eles vão pegar o reino de Judá, né, vão maltratá-los também, e o Senhor vai vir contra juízo contra a Babilônia depois. E vai trazer os persas para isso. Então você vai ver que quando o Senhor às vezes entregava uma nação a outra, o Senhor esperava que essa nação estivesse satisfeita apenas em vencer essa batalha e não em humilhar, em oprimir com grande violência essas nações. Então o Senhor, ainda que ele esteja punindo uma nação, ele está de olho na outra que ele usou de instrumento para ver se a outra não vai passar da medida, para que ela também não seja passível de repreensão do Senhor também. E aqui fechamos, segundo Crônicas. E agora nós vamos para aquela profecia linda de Daniel 2. Uma das profecias mais interessantes, porque Daniel, praticamente há 700 anos atrás, Daniel ele conseguiu profetizar as potências futuras que apareceriam no mundo, né? Então Nabucodonosor teve um sonho, né? Ele sonhou que havia uma grande estátua, né? E que a parte superior da cabeça era de ouro, né? O peito de prata, abdômenes e pernas de bronze e de cobre, e depois o resto era uma mistura de ferro com barro, né?
Então essa era a visão. E aí Daniel começou a explicar para ele que cada pedra preciosa ali, que cada mineral ali, vocês percebiam que quanto mais nobre o minério, né, mais alto ele ficava. Então, por exemplo, o ouro ficava na cabeça. Conforme ia descendo, a prata era no peito, o cobre era no abdômen, e nas partes mais baixas, nas partes mais inferiores, era ferro e barro. E ali Daniel explicou que o ouro era o próprio Nabucodonosor e a Babilônia, né? Depois ele não continuou, mas depois, se nós formos lá na história e percebermos, e vermos a progressão histórica, veremos que a prata seriam os persas, né? Que seria a nação que viria destruir os babilônios e iria libertar o povo de Israel para eles voltarem para a terra, para Jerusalém. Então, a prata seria os persas. Depois teríamos o cobre, que seriam os gregos, né? Sobre o governo de Alexandre o Grande, onde todos vocês acredito que já tenham ouvido falar de Alexandre o Grande, né? Teve muitos filmes, ou Alexandre Magno, né? Que ele é conhecido ou como Alexandre o Grande, ou como Alexandre Magno. E nessa parte, irmãos, que Alexandre Magno veio, né? Que foi o Império do Cobre, que derrotou os persas depois, ele foi aonde teve um vazio bíblico, onde profetas não profetizaram durante todo esse tempo. E depois, o império de cobre, ali na estátua, foi substituído pelo de ferro e de barro, que são os romanos, né? Os romanos, esse último império de ferro, um império muito poderoso, que destruiu os gregos, né? Que já estava na época de Cristo, né? Onde o Império Romano tinha se estabelecido por todo o mundo conhecido, né? E ali alguns estudiosos acreditam, e depois veio uma pedra, teve também uma pedra, né, que quebrou essa estátua, e essa pedra, ela não foi atirada por mão humana, ou seja, mostra que a pedra é uma ação divina. Então Deus foi o participante, que foi o responsável por destruir todas essas nações poderosas, todos esses impérios que viriam, né, terminando pelos romanos, né, que foi a última parte da estátua que Daniel tinha profetizado. Então olha só que profecia muito clara, muito específica de Daniel. 700 anos antes dela se cumprir, Daniel tinha profetizado algo com tanta precisão. Então Daniel 2 por hora é só isso. Leremos mais de Daniel no futuro, mas a história está um pouquinho mais para trás de Daniel agora. E agora nós vamos aqui rapidamente para Jeremias. Vou tentar ser bem rápido, para dar tempo. Então, Jeremias, nós vamos começar no 25. Jeremias 25, vamos ler o 11 e o 12. Onde o Senhor explica o seguinte, olha só que interessante. Então, Jeremias 25, 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, então está falando de Jerusalém. E estas nações servirão o rei da Babilônia 70 anos. Então aqui é a primeira vez que o Senhor, ele coloca o tempo que eles ficariam lá na Babilônia. Então eles ficariam por 70 anos na Babilônia, né? E aí no versículo 12 diz assim: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. Então vamos lembrar de Daniel de novo, né? Babilônia era a parte dourada da estátua, né? Então, visitarei o rei da Babilônia, e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Quem fará isso? O Senhor pegará a parte prata da estátua, que é os persas, para cumprir essa profecia, entendeu? Isso vai estar na Bíblia. Quando chegar, eu vou destacar essa parte, para vocês verem como que o Senhor vai fazer os persas eliminarem os babilônios e devolverem os judeus para a terra de Jerusalém. Capítulo 26, 17 a 24 agora. Então aqui Jeremias chama o povo ao arrependimento, né? E olha como é que o povo vai responder ao chamado de arrependimento de Jeremias. Também se levantaram alguns homens entre os anciões da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias,
o morastita, é o próprio Miqueias que a gente já leu aqui, um dos profetas menores. Profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como altos de um bosque. Ou seja, a profecia de Miqueias estava batendo com a de Jeremias. Continuando: Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? A resposta para essa pergunta é não. Ezequias foi um rei bom, e Ezequias escutou Miqueias na época, né? Antes não temeu ao Senhor e não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles, nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Então, outro profeta que profetizou o mesmo conteúdo da profecia de Jeremias. E ouvindo o rei Jeoiaquim e todos os seus poderosos, todos os príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Olha só, diferente de Ezequias, Jeoiaquim quis matar esse profeta. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei não se contentou, mas o rei Jeoiaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Eunatã, filho de Acbor, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu à espada e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Olha só. Porém, a mão de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias para que o não entregasse na mão do povo para ser morto. Então, eles estavam planejando matar Jeremias, né? Então, olha aqui que interessante, né? Os homens daquela época, eles perceberam dois cenários diferentes. No cenário A, Miqueias profetizou nos dias do rei Ezequias, que foi um dos melhores reis da história de Judá, né? E Ezequias escutou Miqueias, se humilhou, e o Senhor teve misericórdia e poupou Judá no tempo de Ezequias. Já o filho de Josias, né? O Jeoiaquim, respondeu à profecia de Urias completamente diferente, né? Então veio um profeta, trouxe o mesmo conteúdo de Miqueias, mas diferente de Ezequias. Jeoiaquim decidiu matar esse profeta e não dar ouvidos. E tentavam fazer o mesmo com Jeremias, né? Na semelhança de Urias, que quiseram matar Jeremias, mas o Senhor usou esse homem chamado Aicão para poupar Jeremias e salvá-lo mais uma vez, né? Já tentaram tantas vezes com a vida de Jeremias, Jeremias sofreu um bocado, tadinho. Depois, na sequência, nós vamos para o capítulo 27, versículo 6, aonde é estranho, né? Mas aqui, olha só o que o Senhor pede para o povo, ó. E agora, eu entreguei todas estas terras de Jerusalém, né? Na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Ou seja, Nabucodonosor era um instrumento de Deus, né? No qual ele decidiu cumprir as profecias de tirar Judá de lá, trazer para a Babilônia. Meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Então aqui Jeremias estava instruindo os judeus a se entregarem pacificamente a Nabucodonosor, porque aqueles que se submetessem a Nabucodonosor, o Senhor os faria prosperar na Babilônia. Mas aqueles que tentassem guerrear contra Nabucodonosor estavam se opondo ao Senhor, e esses seriam destruídos. Então o Senhor estava pedindo algo muito difícil para o povo, que eles se entregassem pacificamente ao seu inimigo. Mas isso era parte do Senhor. O Senhor pediu para que eles confiassem nele, né? Depois, nós vamos aqui para o capítulo 28, versículo 15 a 17, onde nós vamos ver uma competição do falso profeta com o profeta verdadeiro, sendo o falso profeta Ananias, né? Então, no 28:15, disse assim, ó. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor? Então Jeremias reconhece que Ananias, deixa eu contextualizar primeiro para vocês entenderem. Ananias, ele profetizou que dentro de 2 anos
Então Nabucodonosor ia levar o povo cativo, mas em 2 anos o Senhor quebraria o jugo, né, de Nabucodonosor e traria o povo de volta, né? A profecia de Jeremias já era o oposto. Jeremias profetizou que eles iriam ser levados para a Babilônia e ficariam lá 70 anos. Olha só a diferença das profecias, né? E aí Jeremias, ele falou assim para Ananias: não te enviou o Senhor? Então, ou seja, Jeremias admitia que Ananias era um profeta do Senhor a princípio. Ele havia sido levantado como um profeta genuíno, mas se desviou em algum momento. Ó. E aí disse assim: mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras, que é essa profecia dos 2 anos. Portanto, assim disse o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, e este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Então aqui, às vezes, né, a gente vai buscar uma igreja que só nos dão palavras boas, profecias boas, coisas legais, é só prosperidade, é só lucro, só felicidade, só coisas boas vão acontecer pela boca do profeta. Mas às vezes a notícia ruim vem também pela boca do profeta, né? Como aqui, se tivéssemos lá naquela época e dessemos ouvidos a Ananias, estaríamos sendo enganados, embora a notícia de Ananias fosse boa, né? Em contraste da de Jeremias, que trouxe a má notícia, mas era verdadeira e era da parte do Senhor. Então, às vezes no culto, nem sempre as palavras serão doces, nem sempre as palavras serão palatáveis, nem sempre irão nos acariciar. Às vezes poderão vir repreendas ou notícias ruins para o futuro, de alguma profecia, mas nós devemos aceitar tanto a boa palavra quanto a palavra ruim da parte do Senhor, né? Isso é o ensino que fica aqui. Depois, nós vamos para o capítulo já 31. Aqui é aquela palavra que eu já li com vocês quando a gente estava lendo o Novo Testamento. A parte mais bonita de Jeremias, na minha opinião, que é quando a graça, né? A graça é anunciada pela boca de Jeremias. Ó. Então, Jeremias 31 a 33. Para mim, o ápice do livro de Jeremias. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, aquela do Egito feita com Moisés, né? No dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então não será uma aliança forjada na lei, né? Não será mais essa, será uma aliança diferente dessa, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de os haver desposado, diz o Senhor. Olha só. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E ele fez isso com o Espírito Santo. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, que foi o que ele fez com Cristo na cruz. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha só, que algo mais claro que a graça do que isso. Depois, nós já vamos para o capítulo 32. Aqui eu vou fazer um resumo rápido. Jeremias, ele profetiza contra o rei Zedequias. Então, o que aconteceu? Jeoiaquim, olha que nome terrível de falar sempre. Ele foi levado para a Babilônia, certo? Ele era o rei em ofício. Depois, Nabucodonosor escolheu Zedequias, que era o tio de Jeoiaquim, portanto, irmão de Josias, para ser rei dos que restaram lá em Judá. Então, a princípio, não foram levados todos. Lembra que foi levado a nobreza, os do alto escalão. Daniel, por exemplo, e os 3 amigos dele foram levados dessa primeira vez que Nabucodonosor levou. Só que a parte pobre do povo, os desprezados, ficaram ainda em Jerusalém. E aí Zedequias foi designado por Nabucodonosor, por ter linhagem real, por ser o tio de Jeoiaquim, ele ficou lá.
E aí, Jeremias profetizou contra Zedequias, né? Falando que Nabucodonosor invadiria de novo, né? Destruiria de vez Jerusalém e levaria Zedequias também para a Babilônia. E Zedequias ficou bravo. Como é que você se atreve a fazer uma profecia contra o rei? Eu sou o comandante daqui, eu sou o mais poderoso, e você está se atrevendo a dizer que Nabucodonosor vai vir, vai me tirar e me levar para a Babilônia? E aí, Zedequias, ao invés de escutar e se arrepender, ele prendeu Jeremias, colocou Jeremias no cárcere. Depois já nós vamos saltar para o capítulo 35. Dessa vez nós vamos ler do versículo 13 ao 19. Aqui é uma das partes que mais corta o coração, mas ao mesmo tempo é bonito. Olha só que legal. Mas eu vou contextualizar primeiro aqui para vocês entenderem. Então aqui, ó, havia um pequeno clã, uma pequena família chamado Recabitas, né? E eles eram filhos de um homem chamado Jonadab. E Jonadab era um homem piedoso e falou para eles se absterem do vinho, que eles não bebessem durante a vida. Não porque Jonadab julgava o álcool ser pecado, porque naquela época eles poderiam beber, a grande questão era a moderação, era o quanto você bebia, né? Para você não perder o seu discernimento, principalmente. Mas ali, Jonadab deu uma instrução aos filhos: eu gostaria que vocês não bebessem, que vocês estivessem sempre sóbrios, né? Que vocês não dessem a ocasião para ficarem bêbados ou embriagados, mas que estivessem sempre sóbrios. Então ele deu essa instrução para os seus filhos, né? E os seus filhos cumpriram isso fielmente. E aí vocês vão entender agora como é que essa palavra ainda vai ficar mais clara. No versículo 13 do capítulo 35, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Olha agora que de cortar o coração. Porventura, nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. Olha só agora. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. Olha só, de cortar o coração. Então, um homem pecador, mau, instruiu algo aos seus filhos, e os seus filhos foram obedientes. Agora, o Deus da glória, o Criador do universo, aquele que remiu o povo de Israel, os tirou com mão forte do Egito, cuidou deles ao longo da história, estava ali lhes pedindo obediência, e eles não conseguiram obedecer o Rei da Glória. Olha só que forte isso. E aí no 15 diz assim: então, madrugando e falando não me ouvistes, enviando os profetas, né, e dizendo todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e fazei as boas vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e aos vossos pais. Porém não me inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Olha só agora. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu, por isso assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Então, para você ver que o Senhor estava disposto a perdoar. Mas ali, a sentença virou, né? Pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E à casa dos Recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: olha só, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Olha que forte. Então, pela fidelidade de filhos aos seus pais, o Senhor pegou toda aquela família e prometeu que sempre teria um descendente de Jonadab que estaria diante do Senhor. Então, a promessa que ele fez para Davi também. Deus prometeu que sempre haveria um descendente de Davi
que estaria no trono, né? Deus prometeu isso. E assim ele prometeu também que a descendência de Jonadab não seria esquecida, porque ali teve o princípio de honrar pai e mãe, do filho obedecer ao seu pai, né? Uma obediência extrema, onde eles não se desviaram, eles não beberam em nenhum momento, obedeceram em absoluto uma instrução e um mandamento do seu pai. Enquanto o povo de Israel não conseguia obedecer o seu pai celestial, que o guardou desde o Egito até aquela época. Para vocês terem uma noção, irmãos, de quanto tempo se passou, por volta de 800 anos o Senhor vem suportando essa idolatria, essa infidelidade de Israel. Então, vamos supor que Moisés começou há mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. E ali nós estamos no ano 700. Então, mais ou menos uns 750 anos o Senhor vem suportando a maldade do povo de Israel. É muito tempo, são 8 séculos de paciência do Senhor. Enquanto essa família conseguiu em uma geração obedecer ao seu pai e fazer aquilo que o povo não conseguiu em 800 anos. Então é muito forte o que está sendo escrito aqui. E aí Jeremias, quase finalizamos, falta só o 36 para a gente fechar, onde nós vamos ver o quão duro Jeoaquim era, né? Porque ele já tentou matar Jeremias, e aí Jeremias, mesmo preso, então Jeremias ele estava no cárcere, preso pelo próprio rei Jeoaquim, foi preso por Zedequias, né? Jeoaquim quis matá-lo, e ainda assim Jeremias trouxe a profecia por amor ao Senhor. Vamos ver como é que Jeoaquim respondeu essa profecia. Então, 36, 23 a 26, para fechar Jeremias. Diz assim. Deixa eu ver. Aqui. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, porque Jeremias escreveu um rolo, né? Um pergaminho para o rei Jeoaquim, né? Então, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, olha só, cortou-as com canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro. Olha só, cortou a carta de Jeremias e jogou no fogo, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram suas vestes, ou seja, não se arrependeram, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jeremael, filho de Rameleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Olha só. Então, mais uma insubordinação, dessa vez por parte de Jeoaquim. Finalizamos Jeremias. Vamos ler rapidamente o capítulo 2 de Ezequiel, que é quando ele foi chamado, né, para servir ao Senhor. Então, Ezequiel 2, versículos 3 ao 6, para a gente encerrar. Então, diz assim, Ezequiel 2, do 3 ao 6. E disse-me, filho do homem, Deus falando para Ezequiel, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Presta atenção que isso daqui se aplica para nós, ó. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos, né, o povo de Israel, o povo de Judá, são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles. Olha que maravilha, que gostoso para Ezequiel escutar que ele está sendo levado para um povo tão bonzinho, né? E lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não seja rebelde com a casa rebelde, abre a tua boca e come o que te dou. Olha só agora, continuando no capítulo 3,
Vamos ler aqui, ó, o versículo 3, para a gente fechar. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Então o Senhor deu um rolo com palavras e deu para Ezequiel comer o rolo. Olha só. E enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo... Olha só agora esse versículo. Esse aqui que é o chave, ó. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possa entender. Agora vem a chave do versículo. Ó. Se eu aos tais te enviar, ou seja, se eu enviasse você, Ezequiel, para os gentios, para os babilônios, para os persas, para os gregos, para os africanos, para os da América, para os do Japão, para os da China, certamente te dariam ouvidos. Olha só. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Então, por conta disso aqui, é que nós somos salvos pelo Senhor. Porque o Senhor já deixou claro na época de Ezequiel, eles não vão te escutar. Mas se essa palavra chegasse para um estrangeiro, ele daria crédito. É o que acontece nos nossos dias. Nós demos crédito à palavra do Senhor, enquanto muitos judeus ainda não estão dando crédito. Então você vê que essa palavra de 700 anos atrás se cumpre no século 21, né? Depois de Cristo ainda, né? Porque nós, estrangeiros, esse povo de língua estranha que o judeu não compreende, creu no Senhor, creu na salvação pelo Messias, e muitos judeus ainda em Jerusalém ainda não o creem e ainda decidem não escutar o Senhor. Então, encerro aqui com esta palavra. Vou dar um tempinho para dúvidas. Se não as tiver, eu me encerro. Fique à vontade, irmãos. Oi, Lê. Fala, Ari. Você sabe que durante a semana eu fiquei pensando aqui, Aham. lá em Crônicas, como que numa época tão difícil, onde os reis abominavam, a mulher da Thalia conseguiu usurpar um governo e até tentar matar Joás, né? Aham. Fala pra mim, como foi isso? Coitado do Joás ter que ficar escondido 4 anos lá por Joás. O outro que escondeu ele, que morreu? Foi o Jonadab, né? Não, foi o... Então, Deixa eu achar aqui rapidinho. Joadas. Foi Joiada. Né? Joiada, o sacerdote Joiada. 4 anos. Que poder que essa mulher conseguiu, no meio de tantos homens que nós lemos a vida inteira, só os reis mandavam, tinha 200 mulheres e as mulheres era tudo, né? Aham. Sério. Não, foi bem diferente essa passagem, né? Diferente, né? Bem diferente, né? Foi isso que fiquei encanado com isso. Sim. Isso. E ela matou a sangue frio, né? Todos esses descendentes, Matou a né? sangue frio, todos eles, né? Até ela ser Sim, ultrapassada pela espada. foi. E o que mais me chocou aqui, Ari, foi depois disso também, né? Porque você vê, Joiada criou Joás, né? O instruiu, Joás, né? E ele conseguiu matar o filho desse homem depois, né? exatamente. Tudo que ele fez foi o sacerdote que fez tudo por ele, na verdade. Exatamente. Ele foi lá e ele não era tão fiel assim, não tinha tanta intimidade com Deus e foi lá e destruiu o filho do cara que fez tudo por ele. Exatamente. Você vê que o mundo é cruel desde sempre, né? Exatamente. Isso aí. Obrigado. Obrigado ali por essa reflexão. Mais alguém, gente? Oi, Dalva. Assim, toda essa passagem que a gente leu agora dessa semana, e eu vejo no geral também a Bíblia, assim, por que tanta matança? Só resolvem as coisas matando, por exemplo. Era por conta da época, né? Então, nos dias de hoje, por que nos dias de hoje, por que não tem tanta guerra hoje, Dalva? Porque as armas são atômicas, né? Então, se a guerra se escalar de um modo muito grave, uma bomba atômica destrói o planeta inteiro, né? Nós estamos numa era tecnológica que não tem mais como ter esses grandes embates sangrentos, né? A guerra é decidida rapidamente por bombas, né? Mas a história humana sempre foi assim, né?
o ser humano ele tem dificuldade de se contentar com o que é teu, e quando ele está saciado, vem um desejo demais na cabeça do homem. Ele sempre quer conquistar algo além do que é seu. É difícil o homem se contentar. É por isso que Paulo nos instrui no Novo Testamento a nos contentarmos com o que nós temos. Não é errado você querer ter uma vida próspera, você querer ter um dinheiro a mais para sair com a sua família, viajar, ter uma casinha na praia para poder descansar de vez em quando. Só que é importante você ter essa suficiência dentro de você está satisfeito. E ao longo da história, vocês vão ver que os homens, principalmente dessa época de reis, eles não contentavam só em governar o seu próprio território, mas eles queriam sempre conquistar o território alheio, né? É ganância mesmo, é sede de poder. É que a diferença hoje é que esses homens estão na política. Esses homens podem ser juízes do Supremo, por exemplo, eles podem ser presidentes da República, podem ser os políticos da Câmara, os senadores, né? Eles estão hoje de paletó e gravata. Mas na história humana, o principal pecado que faz o homem se desviar de Deus é a sede de poder. É o que o apóstolo sempre fala em Gênesis 3, né? A sedução, a parte que pegou Eva, que Satanás jogou, é que se ela comesse do fruto, ela seria igual a Deus, né? Que discerniria o bem e o mal. Então, no fundo, o pecado no qual nós temos que tomar mais cuidado é o pecado da soberba e da arrogância e de querer conquistar sempre algo além do que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então isso que sempre gerava esses conflitos intermináveis, Dalva, entendeu? É por conta dessa sede do homem de querer ser grande, de querer ser como Deus. Semeado por Satanás desde aquela época. Sim. Entendeu? Mas é terrível mesmo, né? É muito sangue derramado, é muita guerra, é muito golpe, né? Mas é tipo assim, algo que um rei não concordava, tipo assim, não tinha aquela, como que fala? Uma solução pacífica? Sim, dos conselheiros, alguma coisa, já era pra morte. Sim, exato. Era pra... E todos, né? Não era tipo o bonzinho e o ruim, não. O ruim não era o bonzinho e o não bonzinho, todos agiam, a lei deles era tipo, já mata. Exatamente. E tudo motivado por sede de poder, né? O combustível disso tudo é sempre querer mais do que o Senhor lhe acrescentou nas mãos. Mas é isso. Mais alguém, gente? Então vamos fechar. Pai querido, Pai maravilhoso, te agradecemos por mais essa quinta-feira, Senhor. Te agradeço pela participação da Dalva e do Ari, nos ajudando aqui com mais reflexões, né, acerca desse ciclo de maldades, de perversidade do mundo, Senhor. E de como também foi hediondo o quanto que aquela mulher matou todos os descendentes, só para se manter no poder também, para você ver que tudo é poder, né? Tanto na reflexão do Ari quanto da Dalva podemos ver o quanto que a vontade de poder, de querer ser grande, de querer ser famoso e poderoso, pode nos desviar a quilômetros de distância, a milhas do Senhor, né? Então, coloque no nosso coração, Senhor, o coração satisfeito em Ti, Senhor. Que saibamos apreciar com gratidão o pão de cada dia, as vestes que cobrem a nossa nudez, os instrumentos pelos quais o Senhor permite que o nosso dia seja mais fácil, como um carro, por exemplo, uma tecnologia, que nós sejamos gratos por todas as facilidades que o Senhor nos dá, Senhor. Mas que estejamos gratos também com o pior estado no qual o Senhor já nos tirou também, Senhor. Que nós nos lembremos no momento de maior pobreza, de dependência de Ti, para que no momento que o Senhor nos levantar, nos elevar, nós não nos esqueçamos de Ti. Então, Senhor, mantenha sempre uma memória de quando o Senhor nos tirou do monturo, do lixo, das profundezas, para que nós nunca venhamos a nos soberbecer e entrar neste pecado de Satanás, para que não caiamos da graça, Senhor. Nos mantenha na humildade, na simplicidade, no contentamento e na gratidão, Senhor. E agradecemos por mais uma reflexão dessa semana, Senhor. Te pedimos a bênção do Espírito Santo, para que possamos ter a disciplina de ler os demais. Já estamos quase no fim, Senhor. Nos abençoe e nos fortaleça, porque já iremos entregar
essa jornada bíblica para ti, para a tua glória e para a edificação do teu corpo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Está encerrado, amados. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Boa noite. Beijos. Amém.